Vamos lá, o capítulo 28 do livro de Êxodo, né? Do Shemor. Nós vamos ver agora as vestes sacerdotais, né? Deus agora ele chama Moisés e Arão para poder criar as vestes sacerdotais com detalhes lindíssimos que a gente vai começar a ver aqui. Vamos lá, versículo 1 e 2 diz assim: Depois, deixa eu ver se está passando ou não está passando. Deixa eu passar aqui, vamos lá. Então diz assim: Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele no meio dos filhos de Israel para me administrarem o ofício sacerdotal. A saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Então aqui tem a ordem expressa, inicialmente, no qual Deus coloca aí para que sejam feitas, criadas vestes especiais, né, para Arão e seus irmãos, ou seus filhos, perdão. E aí começa então a criação. Então, nos próximos versículos, Deus vai falar o que é especificamente que precisa ser criado. E diz assim os versículos, versículo 2 ao 4, 3 ao 4, perdão. Falarás também a todos os que são sábios de coração e a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão um peitoral, um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, e uma mítria, e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem um ofício sacerdotal. Então aqui Deus ele fala o que é que vai criar, quais são essas peças de criação. Então ele fala aqui, ó. Primeiro ele vai, a Bíblia fala que Deus vai escolher as pessoas que são sábias de coração, ou seja, que têm habilidade, né, para isso. E que aqui eu conferi um espírito de sabedoria, um ruar, sabedoria, roquimar, são as palavras que especificamente dizem isso lá. E aí as vestes são o seguinte: um peitoral que é o rocher, o éfode, um manto, que é um meio, uma túnica quadriculada, que é um ketoné tashbet, um turbante, que é um mitzdefet, e uma faixa, que é uma vinete. Né? Aqui eu falei tudo no hebraico, então a gente coloca isso no português: o peitoral, o éfode, o manto, a túnica, uma mitra e um cinto. A gente chama de cinto, eles chamam de faixa, o que vão envolver. Então, o peitoral, que é um ornamento que fica à frente do coração. O éfode assim. O éfode é uma parte, né, do sumo sacerdote, onde aquilo fica colocado também à frente ali do coração. O manto, né, o manto e essa parte, o que eles chamam de uma túnica quadriculada, que é uma túnica que é uma forma que é para beleza, né? Tem uma coisa muito bonita, que são feitos de ornamento de ouro, com engaste de pedras preciosas, pérolas, um turbante e o cinto. Então essas são as vestes sagradas. E aí o versículo 5 diz assim: tá passando um carro de som aqui. Se vocês estiverem ouvindo, me perdoem. Eu estou tentando gravar essa aula, já é a segunda vez que eu tento, e hoje está um dia muito barulhento aqui. Mas paciência. Vamos lá, versículo 5 ao 8 diz assim: Tomarás ouro, e o azul, e a púrpura, o carmesim, e o linho fino, e farão, e o linho fino, e farão o éfode de ouro, e de azul, e de púrpura, de carmesim, de linho fino, torcido, de obra de esmerada. Né? Terá duas obreiras que se unam às suas pontas, e assim se unirá. E o cinto, obra esmerada do seu éfode, esse estará sobre ele, será sua obra mesma, obra igualmente de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim, de linho torcido. Né? Vamos fazer uma reprodução mais específica disso aqui agora. Né? Então, primeiro foi o material, né, que isso é o ouro, as lãs de turquesa, nem azul, a púrpura, o carmesim e o linho. São as cores que são utilizadas. E aí ele vai criar o éfode. É, então o éfode ele era feito de lã turquesa, de púrpura, né, esse é o objetivo, né, e o linho torcido.
Então é uma obra de qualidade, uma obra de alguém que realmente entende o que está fazendo, certo? O éfode era uma espécie de um avental, né, que as mulheres utilizam para montar cavalo, mas e era amarrado atrás. Isso era colocado também no sacerdote. É uma coisa que assim, não se explica muito bem o significado dela, não. E aí nele vai ter duas ombreiras conectadas em suas extremidades e elas estarão unidas, e o cinto decorativo, que é a faixa que será feito de ouro, lã, turquesa, púrpura, camisinha, tudo entrelaçado. Então essa aqui é a forma como é o éfode. Aí você vai ter agora mais alguns detalhezinhos que vão entrar aqui na construção, na criação do éfode, que são o seguinte: e tomará duas pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 nomes em outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário, como o lavor dos selos lavrarás as duas pedras, e com os nomes dos filhos de Israel engastadas ao redor de ouro as farás. Então, isso é um detalhe importante do éfode. Eu peguei aqui uma imagem de um éfode, né, para que a gente possa ter uma ideia mais ou menos do que seja. Então o éfode e o cinto está ali em volta, né? E aí nesse éfode ele tinha ainda as duas, ele tinha ainda as duas pedras. Eu não encontrei nenhuma passagem que pudesse mostrar isso aí, certo? Mas basicamente o éfode era isso aí. Então você está vendo aí o que é o éfode. Então ele era feito dessa maneira. E aqui a gente conclui, né, a parte do éfode. A gente vai olhar trecho a trecho, parte a parte, um por um, a criação de cada um deles. Então, até o versículo 12, certo? Se fala ainda sobre o éfode. Deixa eu só passar aqui o versículo 12, que eu li até o 11 somente, certo? Deixa eu passar aqui o 12 também. Aí o 12, nós vamos ver ainda sobre o éfode, versículo 12, que diz assim: e porás as duas pedras nas ombreiras do éfode para pedras de memória dos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória de diante do Senhor. Farás também, pronto, agora aqui já vai os engastes de ouro. Fará também os engastes de ouro de 2 cadeias de ouro puro, de igual medida, obra de fieira a farás. E as cadeias de fieiras porás nos engastes. Aqui já são engastes de ouro que serão feitos, né, que seriam feitos engastes, que esses engastes eles eram para fixar o peitoral. Né? Então eram duas correntes de ouro, os engastes é isso, fará engastes de ouro. Que engastes são peças para você conectar. E logo depois duas correntes, né? A palavra para engaste no hebraico é mishbetso, e a palavra, as duas correntes de ouro puro para as bordas, falazar de metal trançado, e colocará as correntes trançadas nos engastes. Isso aqui é para criar aquele peitoral. Essa palavra que está lá é o xaxerô. Né? E fará também agora que entra já o versículo 15, que eu não li, que nós vamos ler aqui agora. A gente está falando ainda sobre os engastes dos quais serão feitos os peitorais. Então vamos agora falar sobre o peitoral. Né? E farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode, o farás. De ouro, de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido farás. Quadrado e duplo, será de 1 palmo seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. E encherás de pedras de engastes, com 4 ordens de pedras. Uma ordem de sárdio, a ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. Então vamos lá. Vou terminar. Vamos fazer até o fim aqui. A segunda ordem será de esmeralda, de safira e de diamante. A terceira ordem será de jacinto, de uma ágata, de uma ametista. E a quarta ordem será de berilo, de ônix e de um jaspe, esgastadas
em ouro serão os seus engastes. Deixa eu ver se ainda temos aqui sobre isso. Não, vamos lá. Então, e serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes, serão esculpidas como selo, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro e porás os anéis nas extremidades do peitoral. Então porás as 2 cadeiazinhas na fieira de ouro e os 2 anéis, e nas extremidades do peitoral e nas suas pontas as 2 cadeiazinhas de fieira colocarás nos 2 engastes e as porás nas ombreiras do éfode. Na frente dele farás também 2 anéis de ouro e os porás nas 2 extremidades do peitoral e na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. E farás também 2 anéis de ouro e porém nas 2 ombreiras do éfode, abaixo na frente, perto de sua juntura, sobre o cinto da obra de esmeralda de éfode. E ligarão o peitoral com os anéis e seus anéis, os anéis do éfode por cima, como um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto de uma obra de esmeralda de éfode, e nunca se separará o peitoral do éfode. Vamos lá. Vou fazer a explicação dessa parte daqui, mostrar também um desenho, né, uma imagem, que esse tipo de coisa é melhor mostrar por imagem. Então nós vamos passar aqui a imagem, né, onde aqui você pode ver a imagem mais ou menos do peitoral, como é que era, né, essas correntinhas de ouro, o éfode aqui por baixo, as sequências das pedras, né, que estão aqui, ó, são 4 na vertical e 3 na horizontal, sendo que os primeiros conjuntos de pedra, cada uma delas tem uma pedra específica, pela ordem. A primeira ordem era sádio, topázio e carbúnculo. A segunda ordem era esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem, jacinto, de ágata e ametista. E a quarta ordem de umberilo, ônix e jaspe. Então essas são as obras, são como elas haviam, como ela era feita, né? Então aí todas as correntezinhas de ouro, certo? Tudo conforme manda na palavra de Deus, orientado tudo direitinho. Né? Então vamos continuar aqui agora o texto, a leitura, né, para que a gente possa aprofundar basicamente o entendimento do texto. Vamos lá. Então aqui está. Vamos lá, continuar. E assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral, no juízo sobre seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral um juízo, Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também, pronto, agora deixa aqui, vai começar aqui o manto, sobre o manto, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esses versículos aqui que a gente acabou de ler, do peitoral, aonde Arão ele vai apresentar diante do Senhor. Eu queria trazer somente essas pedras do nome hebraico para vocês. Então tem aqui o preenchimento da pedra, 4 fileiras, né? O primeiro era o Odem, Pitzdá, Vareket, Nofesh. A segunda ordem, Nofesh, Sapir ou Safira, Berilo e Alon. A terceira ordem, Lechem, na verdade, Shevu e Armalá. E a quarta ordem é o Tahish, Shohan e o Jaspe. Então, aqui estão, cada uma delas vai ter o nome dos filhos de Israel. E essa aí, isso daí será trançado lá no peito de Arão, vai ser colocado, né, com os anéis de ouro, tudo certinho, e Arão conduzirá, né, os filhos de Israel. O nome desse peitoral chama Shosem Hamishpat. Rocher Hamishpat, né, que é peitoral do julgamento. E ele deve ser usado quando ele vier no Kodesh, no lugar sagrado, e colocará também Urim, Tumim
porque para que ele possa pesar, né? O Urim e Tumim é uma espécie como se fosse equilíbrio, julgamento perfeito, ou sortes, como alguns falam, né? Mas não é exatamente sortes. É, também é sortes, foram utilizadas como sorte, mas não só como sortes, né? Como lançar sortes, Urim e Tumim. Aí agora que vem o terceiro elemento, que é o manto, né? Não vamos ver aqui agora, a criação do manto, a orientação para a criação do manto, que diz assim: também farás um manto do éfode todo azul. Então, o manto do éfode, a abertura na cabeça estará no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor. Com abertura de cota de malha será para que não se rompa. E nas suas bordas fará romãs de azul, de púrpura, de carmesim e ao redor das suas bordas. E campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. E haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás, como as gravuras dos selos, santidade ao Senhor. E atalazar a um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará. Então aqui agora está falando sobre o manto. Nesse manto continha alguns elementos especiais, eram feitos de forma especial. Ele era feito totalmente azul, né, de turquesa, e terá um local na cabeça, onde a cabeça vai colocar no meio, e vai fazer uma gola, né, uma espécie de uma gola para não se rasgar, uma gola reforçada. E fará sobre bordas romãs, sobre a borda romãs feitas de lã, turquesa, púrpura e carmesim, e toda a sua borda inferior. E haverá sinos de ouro em meios e em volta. E esse sino de ouro, eles têm uma especificação, eles servem para uma coisa. Ele só é para ser ouvido quando ele entrar no códex do lugar sagrado, né? E diante do Senhor. E quando sair, não morrer. A partir do princípio negativo, que pode se derivar se positivo, que às vezes não será possível pena de morte, ou seja, Arão vestido com aquelas roupas, ele não morre, tanto que isso vai acontecer lá na frente em Números, a gente vai estudar sobre isso no Bamidbar, que uma pena de morte veio sobre ele, mas ele não morreu naquela hora, somente quando foi removido o manto. Mas se vier entrar falando dessa espécie, não será possível a morte pelo Senhor, nem Deus mata alguém vestido em vestes sacerdotais. Isso tem uma profundidade muito grande, uma profundidade espiritual sobre o manto. É importante a gente estar debaixo de manto, sob a proteção do manto, que sob a proteção do manto estamos protegidos da própria morte. Isso é fantástico, né? Eu gosto muito dessas passagens. Nós vamos agora aqui para uma parte interessante, que é a mitra. A mitra tem um significado para os judeus muito forte, bem diferente da gente. O que a gente chama de mitra, lá eles chamam de tzitz, né? Que na verdade é uma placa na frente da testa, uma placa assim na frente da testa. Vamos ver aqui agora do que é feito, né? Vamos lá. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como as gravuras do selo, santidade ao Senhor, e atalazar com um cordão azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas. Olha só, leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem todas as ofertas de suas coisas santas. E estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e farás cinto, também lhes farás tiaras para glória e ornamento. Então aqui está uma passagem sobre a túnica, sobre a mitra, ou tzitz, como eles chamam lá. Isso é chamado de tsilt, que é justamente
esse ornamento que fica sobre a cabeça, né? Isso é utilizado até hoje entre eles, e esse tsilt é de ouro e é sagrado, está escrito, vai ter escrito assim, ó, santidade ao Senhor, e isso ficará na frente, porque quando Arão entrar na presença do Senhor com o pecado das pessoas que estarão santificando em Israel, sagrado significa o povo, a iniquidade do santo significa a iniquidade do povo de Israel. Então ele vai carregar o pecado para levar o perdão. Então essa mitra representa isso, né? Essa chegada à frente do Senhor, justamente com a reverência necessária para que isso seja edificado, alcançado e realizado. Vamos agora para a parte final desse versículo, os últimos versículos que dizem assim. Ainda não são os últimos, estão quase, né? E vestirá eles Arão e teu irmão, também os teus filhos, e os ungirás e consagrarás e os santificarás, para que me administre um sacerdote. Faze-lhes também calções de linho para cobrirem a carne nua, e irão dos lombos até as coxas. E estarão sobre Arão e sobre os seus filhos quando entrarem na tenda da congregação. E quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo e para a sua descendência depois dele. Então aqui é a parte final das vestes, né? A parte interior, parte que são tudo, na verdade, tudo era santo, tudo tudo era consagrado ao Senhor, né? Então ele fala assim, ó, que haveria um quadriculado keton, né, que fará um turbante de linho e uma faixa fará obra de tecelão, seus filhos de Arão farão túnicas, terão faixas, turbantes que são coberturas, né, para a cabeça, e eles vestirão os seus filhos e ungirá, e vai encher a sua mão de óleo, né, ungirá, e eles ministrarão para o Senhor. E aí, para fazer calça de linho para cobrir a nudez, ou seja, por baixo do éfode, por baixo do manto, eram calças de linho que eram feitas. E quando eles vierem à tenda da reunião para servir ao Senhor, assim por toda a eternidade. Aqui a gente conclui o capítulo 28 do livro de Êxodo, uma coisa muito linda, muito profunda, que eu amo demais. Certo? Eu espero que tenha aproveitado. Qualquer coisa você pode fazer perguntas aí na nossa sessão de comentários, tá bom? Então até a próxima aula. Que Deus abençoe.